Galera, eu venho aqui antes do vídeo começar para pedir encarecidamente para vocês compartilhar ele com o máximo de pessoas possível que você sabe que vai fazer o Enem. Se eu pudesse escolher um vídeo no meu canal para todo mundo assistir ser o mais visualizado, seria esse. É o que mais deu trabalho, com certeza, de longe para mim fazer sozinho. E eu queria muito assim pedir para vocês compartilharem com todo mundo, que eu tenho certeza absoluta que todas as informações que estão aqui vão ajudar vocês a fazer a redação do Enem. Não tenho certeza ainda de quanto tempo ele tem, eu tô terminando de editar. Eu sei que ele pode ter ficado um pouco longo, mas assista até o final que todas as informações aqui são extremamente essenciais para você conseguir garantir no mínimo 900 na redação do Enem. Eu falo isso para vocês com confiança. Então fiquem aí com o vídeo, compartilhem com todo mundo que vocês conhecem que forem fazer Enem e eu espero que vocês curtam e te ajudam demais. Fala galera, sejam bem-vindos ao vídeo mais importante do canal, porque hoje vou te mostrar um método para você conseguir no mínimo uns 880, 900 pontos na redação do Enem. E além de mostrá-lo, eu vou te explicar o porquê eu garanto que você vai conseguir no mínimo essa pontuação na hora da redação da sua prova. Então bora pro vídeo. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Medversitário. E esse não é um vídeo qualquer, é o vídeo mais importante que eu já fiz até hoje. Meu nome é João Vitor, eu sou estudante de Medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E tô aqui muito feliz em anunciar para vocês que esse mês de outubro vai ser o mês da redação aqui no canal. Então todos os vídeos que saírem aqui, que são sempre às terças-feiras, vão ser sobre redação. Eu tô pensando até em trazer mais um vídeo por semana, provavelmente na quinta. E hoje é o primeiro deles, mostrando o método que eu desenvolvi para escrever redação do Enem. Não sei se ele ficará muito grande, provavelmente, mas deu um trabalho muito grande para roteirizar e inserir todas as informações necessárias que eu queria aqui para passar da melhor maneira para vocês. Então assim, fiquem até o final para vocês extrair o máximo de conteúdo que vocês conseguirem daqui, que eu fiz com muito carinho esse vídeo mesmo para passar para vocês um método que vai fazer você muito bem na hora da redação. Hoje eu não vou pedir inscrição, ao decorrer do vídeo com o que eu for passando, vocês veem se vale a pena para vocês ou não se inscreverem aqui do canal para ver mais conteúdos como esse, inclusive desse mês que vai ser só de redação. Então vamos lá, que eu já quero finalizar esse assunto. Eu vou explicar o porquê que ele garante no mínimo uns 880, 900. Então, a redação do Enem são corrigidas de acordo com 5 competências que você pode tirar 200 em cada uma para alcançar a nota 1000. Então, se você seguir todos os passos da receita de bolo, que é a correção, que são os 200 pontos mais fáceis de conseguir, você já consegue fechar essa competência e já tem 200 pontos. Na competência 4, você precisa de ter um texto coeso e coerente e não ficar repetindo muitas palavras que atrapalham nessa coesão. Então, assim, depois do meio do ano, mais ou menos, quando eu estava estudando, eu nunca mais perdi a ponto nessa competência, porque é só você escrever um texto fluido que o corretor nunca vai tirar ponto disso, e eu imagino que vocês que estão treinando também em redação e estudando esse ano, já consigam tirar sempre 200 na competência 4, então a gente já tem 400 pontos. Bom, na competência 3, se você tiver um projeto de texto bem organizado e aplicar a marca de autoria na sua redação, que eu vou ensinar para vocês como faz nesse vídeo, você já tem mais 200 pontos, então a gente já tá com 600. Então vamos lá, para a competência 2. Se você não foge do tema, escreve um texto dissertativo argumentativo, que é o que o Enem pede, e usa apenas repertórios coringas, que vai ter vídeo esse mês para dar um monte de dica para vocês sobre repertórios coringas, ou repertórios que você tirou dos textos motivadores, você já consegue garantir uns 140, 160 assim na competência 2, mesmo não tendo conseguido pensar num repertório muito bom para a hora da prova. E aí na competência 1, que é a gramática, não tem como eu garantir muito, né? Você tem que ter um texto bem escrito e com poucos erros você consegue uns 160 assim no mínimo, que foi inclusive a competência que me tirou pontos e fez eu tirar 960 no Enem. Então, vocês fizeram as contas aí? É bem fácil mesmo você conseguir garantir 900 com esse método, basta praticar e aplicar as técnicas que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, não tem segredo. Bom, se você quer ver na prática uma redação completa com esse método sendo aplicado para vocês, cliquem aqui depois no vídeo que está aparecendo no card, que é o que eu fiz lendo e analisando toda a minha redação do Enem 2020, que eu tirei, como eu disse, 960 nela. Como eu disse, eu perdi ponto na competência 1, mas eu acho que eu fui prejudicado por minha letra, porque eu cheguei a mostrar para 2 professores que conheciam minha letra já e não tiraram ponto por erros gramaticais na competência 1 de mim nessa redação não. Então talvez ela poderia ser uma redação 1000 se a minha letra não fosse, vamos dizer, esteticamente não agradável. Só para falar rapidinho de redações modelo, eu não gosto muito de essas redações assim que você só encaixa as palavras num tema, num texto que já está pronto, e os corretores também não, porque imagina, você ter que ler várias redações iguais ao longo do dia que você está corrigindo lá a redação do Enem. Só que eu acho que cada um tem que ter o seu modelo, porque no final das contas, de tanto escrever redações no ano que eu estava estudando, eu já tinha o meu modelo, só que era o meu próprio modelo, e eu tinha certeza que mesmo se tivesse redações parecidas com a minha, não iam ser iguais, que só iam trocar certas palavras. Eu peguei pedaços de texto de alguma pessoa que eu vi que eu gostei, e eu inventei outros, então minha redação era aquele modelo ali, que eu sempre meio que usava ele
dele, só que é um modelo criado por mim. E não porque eu tava desesperado, peguei na internet um modelo pronto e só trocando as palavras do tema. Não, eu acredito que assim não dá muito certo você escrever redação. Bom, mas já dito tudo isso, vamos lá agora começar a passar um método para vocês e começando com o primeiro parágrafo, que é como eu fazia a introdução. Então, o parágrafo de introdução, ele vai ser dividido em 3 partes, e cada uma vai cumprir uma finalidade que ele tem. A primeira delas é contextualizar o tema, a segunda é apresentar uma tese e a terceira é indicar o projeto de texto. Bom, sobre contextualizar o tema, você pode fazer de várias formas. Você pode fazer um comentário genérico, que você escolhe uma palavra do tema e faz um comentário sobre ela antes de apresentar sua tese. Você pode fazer uma definição de termo, que você pega uma palavra do tema também e se apoia em algum dicionário para explicar essa palavra. Você pode fazer a citação de obra de ficção, usar trechos de filmes, séries, livros, músicas, para começar contextualizando seu tema. Você pode fazer também mundo ideal contra mundo real. Você pega o assunto do tema e coloca uma situação em algum país que ele realmente funciona e depois você traz para a realidade brasileira para mostrar o contraste que existe, criticando que aqui isso é um problema. Bom, tem também a técnica da enumeração inicial, que eu gostava muito dela, era a minha segunda preferida. Eu não vejo muita gente usando assim, e consiste em você apontar vários problemas relacionados com o tema, para depois você chegar atacando o tema direto. E o bom dela é que nem requer muito repertório não para ela ser feita. Então, eu tô doido para trazer exemplos de como você faz todos os tipos dessa contextualização, mas isso vai ficar pro vídeo da semana que vem, que é um vídeo completo sobre a introdução, que eu vou falar tudo que vocês precisam saber. Lá vão ter mais exemplos usando vários temas. Mas hoje, se não, o vídeo vai ter 50 minutos, eu só vou trazer um exemplo de contextualização, que era o que eu mais usava, que é a contextualização histórica. Era a minha preferida, inclusive eu usei para fazer a minha redação no Enem. Bom, então vamos lá mostrar um exemplo para vocês de como eu fazia para contextualizar o tema com essa técnica. A redação que eu vou mostrar, eu vou usar ela para dar de exemplo no vídeo todo, e o tema dela é o combate à exploração sexual infantil no Brasil. Então vamos lá para vocês verem como faz a contextualização histórica do tema. Desde o século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, tornou-se comum a prática de exploração do trabalho infantil com o fito de obter mais lucro, visto que os jovens geralmente recebem menos. Então aqui, fito, tem o mesmo significado de objetivo, e comentando brevemente sobre a minha contextualização, eu trouxe aqui que depois do período da Revolução Industrial, a prática de exploração do trabalho infantil ficou comum, porque os patrões sempre querem mais lucro, e um jeito de eles arrumarem mais esse lucro é pagando e empregando jovens, que recebem menos. Então não tem a ver diretamente com a exploração sexual infantil, que é o tema da redação, mas tem a ver com exploração infantil. Então, mais pra frente, no parágrafo de introdução, eu vou dar um jeito de relacionar essa minha contextualização ao tema. Bom, vamos partir agora para a segunda parte da introdução, que é a construção da sua tese. Ela tem que ser crítica, geralmente negativa, então você foca no problema, foca na ausência, e relacionada ao tema. Ela é muito importante porque todo o seu texto vai girar em volta dela, e o que eu disse para focar no problema e na ausência é que o Enem sempre vai trazer uma situação que não está ideal no Brasil. Ele não vai trazer um aspecto da realidade brasileira que não precisa de melhorias. Então você vai focar na falta disso ou na não eficiência. Por exemplo, você vai focar na não eficácia do combate à exploração sexual infantil no Brasil, que é o tema da redação, exemplo que eu tô mostrando para vocês aqui. Então vamos lá ler o nosso exemplo da tese que eu fiz nela e mostrar para vocês. Então, como vocês podem ver, cada parte de cada parágrafo está indicada com a cor que eu usei antes para explicar para vocês essas partes, aonde elas se iniciam e aonde elas terminam, e agora vamos para a minha tese. Entretanto, infelizmente, outro ato igualmente danoso e ainda mais invasivo que tem ficado cada vez mais frequente na realidade brasileira contemporânea é a exploração sexual de crianças e adolescentes, em que algum aliciador aproveita-se desses indivíduos com a intenção de adquirir algum benefício de qualquer espécie. Então, como eu disse que ia fazer, eu relacionei a minha contextualização, a minha tese, e trazendo meu repertório para a situação atual do Brasil e ainda adicionando, né, a parte da exploração sexual, sempre sendo crítico e com palavras que vão te dar marca de autoria para pontuar na competência 3. Por exemplo, infelizmente e danoso. Agora, o fechamento da introdução é onde você indica seu projeto de texto e demonstra para os corretores o que eles podem esperar nos parágrafos de desenvolvimento. Bom, se no projeto de texto, no final da introdução, você fala de 2 argumentos, o corretor vai esperar que no desenvolvimento 1 você aborde e fale melhor do primeiro argumento e no desenvolvimento 2 o segundo. Se você fala de causas, aqui no D1 vai ter a primeira causa e no D2 vai ter a segunda. Consequência é a mesma coisa, uma consequência aqui e outra aqui. Se você fala aqui de causas e consequências, que é o que eu gostava de fazer em 95% das minhas redações, inclusive é que tem o modelo que tem na redação que eu estou lendo para vocês como exemplo, ele vai esperar que a causa esteja no desenvolvimento 1 e a consequência no desenvolvimento
desenvolvimento 2. Então vamos lá ler para vocês o exemplo da redação. Sob esse aspecto, convém analisarmos as principais causas, consequências e possível medida relacionada a esse entrave social. Então essa é uma frase pronta, redondinha, que indica que você tem um projeto de texto muito já planejado na sua cabeça para o corretor. Tem um conectivo, indica que no D1 você vai falar de causas, no D2 de consequências, e ainda, possível medida relacionada faz referência ao parágrafo de conclusão. E entrave social refere-se às palavras do tema sem repetir o tema. Então, é uma frase redondinha que eu usava em quase todas as minhas redações. E como eu disse, eu não gosto de redação modelo para você só copiar as palavras e mudar de acordo com o tema. Só que você mesmo vai criar seu modelo de acordo com o tempo que você vai escrevendo muitas redações. Bom, isso foi como você fazer uma introdução nota 1000 na redação do Enem. Para mais exemplos com vários temas, ensinando melhor a dar marca de autoria para pontuar na competência 3, a construir uma tese relacionada ao tema para pontuar na competência 2, fica ligado no canal que terça que vem vai sair o vídeo completo de introdução que vocês não perdem por esperar. Bom, agora indo para os parágrafos de desenvolvimento. A receita de um bom parágrafo de desenvolvimento é nele possuir as três coisas: a retomada, a comprovação e a crítica. Bom, aqui a gente tem um modelo de um parágrafo de desenvolvimento que tem como finalidade essas três coisas aqui, então a gente divide ele em três partes. Então, a primeira, você vai fazer a retomada do projeto de texto. Na segunda parte, você vai comprovar o que se retomou por meio de um repertório sociocultural. Pode ser dados, citações, pesquisas. E na última parte do parágrafo de desenvolvimento, você vai mostrar que se incomodou, dar sua opinião, criticar com base no repertório que você apresentou. Bom, só antes de a gente ir para os parágrafos de desenvolvimento da nossa redação exemplo, eu queria rapidinho falar para vocês de conectivos. E a gente tem os conectivos dentro dos parágrafos, né, que servem para conectar uma parte aqui dos parágrafos a outra. E também a gente tem os conectivos entre os parágrafos, que a gente vai usar para iniciar cada parágrafo com eles. Eu aproveitei para falar disso porque muita gente aqui no começo do parágrafo vai botar algo como primeiramente, em primeira análise, no segundo parágrafo de desenvolvimento, em segunda análise. E eu já fiz isso, inclusive vocês vão ver lá na minha redação exemplo que está assim. Só que hoje em dia eu não te recomendo, porque a banca do Enem fala que esses conectivos assim de ordem que a gente fala não está sendo mais aceito. Então, se eu fosse te dar um conselho, eu falaria para você não colocar conectivos assim de ordem, mas vocês vão ver ele lá na minha redação, porque na época ainda não tinha essa orientação da banca. Então vamos lá para os exemplos que estão na minha redação. Bom, se vocês lembrarem aqui no spoiler que eu dei no projeto de texto, eu falei de causa e consequência. Então aqui no D1 vai ter uma causa e no D2 a consequência. Vamos lá para a retomada do projeto de texto do meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeira análise, vale destacar a negligência dos responsáveis como um dos mais relevantes motivadores dessa problemática. Então vamos lá, rapidinho, só uma das coisas que eu quero pontuar aqui com vocês. Igual essa primeira análise, eu não recomendo mais vocês usarem. A palavra problemática eu usei aqui para se referir ao tema, mas não repetir as palavras do tema, porque eu sei que eu vou ter que usar elas ao longo do parágrafo. A palavra aqui, ó, relevantes, te dá marca de autoria. E a palavra motivadores é para você não repetir causa que acabou de colocar aqui no final da introdução. Bom, agora indo para a retomada do projeto de texto, aqui no parágrafo de desenvolvimento 2, que é uma consequência. Outro assim, é importante evidenciar a delicada situação do Brasil no cenário internacional em relação a esse aspecto como um dos mais notáveis efeitos desse fenômeno. Então, assim, eu usei a palavra delicada para dar marca de autoria, e a palavra fenômeno também foi para se referir ao tema sem usar as palavras do tema. Aqui a palavra efeitos eu uso para se referir a consequências sem repetir essa palavra. Então aqui no meu texto eu falo que uma das causas para a exploração sexual infantil no Brasil é a negligência dos responsáveis, e a consequência disso é a situação do Brasil em rankings desse aspecto em relação aos outros países do mundo. Bom, agora falando do repertório, vai sair vídeo esse mês também, dando dicas de repertório de todos os temas principais de CAI e também de repertórios coringas, que são aqueles que encaixam com qualquer tema, com a maioria deles. Bom, mas vamos lá falar o que o Enem quer quando ele pede um repertório dos candidatos na redação. Ele quer que o repertório seja pertinente, então ele tem que ter a ver com algumas das palavras do tema. Ele quer que o repertório seja legitimado, ou seja, ele tem que ser notório, conhecido. Inclusive, eu quero fazer um asterisco aqui e falar dessa parte do repertório ser legitimado. Pelo repertório ter que ser notório, conhecido, você não pode usar exemplos pessoais
pessoais para botar na redação. Por exemplo, a minha tia falou tal negócio, então é uma situação sua que ela não vai ser aceita na redação. Então esse é o perigo de colocar a primeira pessoa no Enem. Muitos professores não recomendam utilizar porque seria mais fácil eles falarem para você não utilizar do que explicar esse aspecto. Mas é isso, você não é proibido de usar a primeira pessoa na redação do Enem. O problema é que 80% das pessoas que, ao utilizar a primeira pessoa, eles começam a tornar o texto muito pessoal e pode ser que vão usar argumentos pessoais na hora de comprovar aquela tese que ele está defendendo. Então eu só quis fazer esse parêntese para explicar isso. Você até pode usar a primeira pessoa na redação do Enem, mas é pelo motivo do repertório ter que ser legitimado que os professores muitas vezes recomendam aos alunos não utilizarem primeira pessoa e falam até que é proibido. Porque como você não pode usar de repertório exemplos pessoais, acaba de ser um perigo você colocar na prova esses exemplos se você começar a usar a primeira pessoa. Mas vamos lá contextualizar. O repertório também tem que ser produtivo, ou seja, ele tem que ser contextualizado no texto. Se você bota uma citação de autor, você tem que botar quem foi aquele autor, quando ele falou aquilo, o porquê, qual era o contexto da situação histórica que ele vivia. Então, você tem que tirar algo de todo o conhecimento adquirido na sua vida para comprovar a sua tese. E tem que ter a ver com o tema, ser notório e você tem que contextualizar ali no seu texto. Vamos lá então agora ler os repertórios que eu coloquei na minha redação que eu estou usando de exemplo. Bom, falando agora dos repertórios dos meus desenvolvimentos, vamos para o primeiro parágrafo, só relembrando que a causa que eu falei é a negligência dos responsáveis. Então vamos lá. Nesse sentido, embora seja uma comédia, o filme Esqueceram de Mim conta a história de Kevin, um garoto que não foi passar as férias com a família porque seus pais esqueceram-no. Bom, umas coisas que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é o conectivo aqui dentro do parágrafo, o nesse sentido. E assim, esse repertório parece até que não tem muita coisa a ver, né? Falar do filme Esqueceram de Mim, uma comédia, num tema de exploração sexual infantil. É porque eu tava sem ideias nesse dia, mas deu certo. Eu já mostrei essa redação para 3 professores e eu não sei se eu falei com vocês, os 3 deram nota 1000. Então, assim, por isso que eu tô usando ela como exemplo. Eu quis mostrar uma redação que, se não é perfeita, é quase isso para vocês. E o que eu queria dizer é que não importa muito a sua criatividade para você fazer uma redação nota 1000. Você só tem que ser esperto e conseguir acertar na relação, quando você vai relacionar o repertório que você usou e você vai trazer ele para sua tese, para o seu texto de forma bem feita. E é isso que eu consegui fazer aqui, por mais que a priori assim não parece muito que tem muita coisa a ver esse repertório que eu usei. Então, partindo agora para o desenvolvimento 2, só lembrar que a consequência que eu trouxe aqui na retomada do projeto de texto foi a situação do Brasil no cenário internacional nesse aspecto da exploração sexual infantil, né? Segundo dados da ONU, Organização das Nações Unidas, nosso país é o primeiro lugar em exploração sexual infanto-juvenil da América Latina. Então, assim, é um dado curto, simples, objetivo, um dado da ONU que corrobora com a minha tese. E é assim, tipo, você não precisa de ser ultra criativo, o Enem não te dá pontos para criatividade. É simplesmente um dado de uma pesquisa da ONU que eu botei no meu texto e serviu para pontuar na competência 2 de repertório. Inclusive, o que eu queria comentar para vocês é que os tamanhos dos seus parágrafos podem ser fluidos. Você tem que manter certa simetria, não ter um parágrafo muito grande e um muito pequeno, mas assim, os repertórios dessa minha redação, eles não foram muito grandes porque eu estava sem ideia. Ó, esse aqui não ocupa nem 2 linhas e esse aqui também não. Então, o que vai acontecer é que a última parte dos meus parágrafos de desenvolvimento nessa redação, eles vão ser bem maiores. E isso acontecia quando eu não tinha muita ideia ou quando eu não conseguia desenvolver muito um repertório. Quando eu tinha um repertório mais bem desenvolvido, eu tinha uma ideia melhor, que eu sabia que ia impressionar o corretor, então eu desenvolvia mais ele e a parte crítica, que é a última do parágrafo, ficava um pouco menor. Mas vocês vão reparar aqui nessa redação que a parte crítica está maior nos 2 parágrafos de desenvolvimento. E o que você tem que ter de importante é isso. Se no dia da prova, o tema que caiu para você, você não, assim, conseguiu pensar em nada muito produtivo, você dá um jeito, bota um repertório e se foca muito na parte de criticar e de trazer ele para o tema. Mesmo que ele não tenha muito a ver, como os que eu botei aqui, você tem que dar um jeito de fazer o corretor enxergar a relação da mesma forma que você enxergou. Ou se você não enxergou, você dá um jeito de fazer ele ver essa relação e de ter sentido de você ter botado esse repertório. Bom, agora é a última parte do parágrafo de desenvolvimento, a parte que tem que ser crítica, onde você dá a sua opinião. Geralmente é a mais longa e vai condensar os dados da sua tese e você vai dizer o porquê que aquilo
ou como aquilo está errado no Brasil. E aqui eu tenho que dar uma atenção enorme para vocês. Muito cuidado para não se empolgar e enquanto você estiver criticando nessa última parte do desenvolvimento, você não propor soluções. Porque eu vejo muita gente fazendo isso nessa parte, ele vai lá, critica e do nada ele tá botando uma solução para aquele problema que ele criticou. E fique atento porque senão você vai confundir o seu corretor, que é lá no último parágrafo que você tem que apresentar a proposta de intervenção e não nos parágrafos de desenvolvimento. Então vamos lá aos exemplos então das minhas frases críticas na redação que eu estou mostrando para vocês. De forma análoga, é notório que, lamentavelmente, no mundo atual, muitos filhos também são, de certa forma, esquecidos por seus genitores, pois estes trabalham muito e, quando estão em casa, querem descansar e acabam deixando de usufruir de momentos familiares e afetivos. Esse fato contribui para a exploração sexual infantil, tendo em vista que delinquentes oportunistas aproveitam-se da falta de contato entre responsáveis e tutelados para manipular as crianças mais facilmente, prática que ainda é potencializada pelas novas tecnologias de comunicação do século XXI, que tornaram mais fácil a aproximação de desconhecidos. Então, algumas coisas que eu quero que vocês observam aqui nessa parte é o conectivo que eu usei aqui, ó, de forma análoga para ligar uma parte à outra, e também a palavra lamentavelmente, que me dá pontos na competência 3, porque eu estou dando marca de autoria aqui com essa palavra. Bom, comentando um pouquinho aqui sobre minha crítica no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu relacionei, né, a negligência que o filho teve no filme com o mundo real e trouxe para o debate que isso contribui com a exploração sexual infantil, né? Potencializado pelo fato de as crianças de hoje em dia ficarem muito no celular e muitas vezes os pais não sabem o que eles estão vendo. E uma coisa que eu queria falar também é que geralmente meu parágrafo tem 3 pontos, porque eu tento manter cada parte daquelas que eu mostrei para vocês do parágrafo de desenvolvimento com um período. Só que como eu disse que esses parágrafos que eu fiz nessa redação de desenvolvimento, eu não elaborei muito o repertório por assim não estar muito inspirado, falta de criatividade para esse tema, então a minha crítica teve que ser maior. Então provavelmente meu parágrafo pararia aqui, só que iria ficar muito curto, minha redação não ia ter o impacto suficiente. Eu continuei ele e assim, às vezes você tem que ter esse feeling e isso só vem com prática de você fazendo muitas redações, de saber encher a linguiça de um jeito produtivo e bonito, né? Que você só ganha com prática. Para o corretor não ver que você está enchendo linguiça falando coisa que não tem nada a ver com o tema. Diante dessa perspectiva, é alarmante que em um país signatário dos direitos humanos, que garantem direito à dignidade e à infância, os números desse tipo de acontecimentos sejam tão grandes e, apesar da grande parte da culpa pertencer aos responsáveis, é inadmissível que criminosos exploradores de crianças não sejam sempre punidos severamente e, por vezes, ficam impunes. Então, reparem aqui, ó, no conectivo que eu usei diante dessa perspectiva para ligar as duas partes e as palavras alarmante e inadmissível, que me pontuam muito na competência 3, dando marca de autoria para o meu texto. Bom, sobre essa última parte criticando do meu texto de desenvolvimento, eu falei uma coisa genérica, um dado que até poderia estar nos textos motivadores, esse da ONU, e que você usa assim como eu fiz no Enem, que eu tirei um dos dados que eu coloquei no meu desenvolvimento dos textos motivadores e consegui tirar 200 da competência 2, que é de repertório, no Enem 2020. Que eu vou ensinar você a fazer isso no vídeo de repertório que vai sair esse mês, a como você usar dados dos textos motivadores, se não tiver outra opção para você usar, se você não teve outra ideia. E eu estou mostrando isso para vocês entenderem assim, não é difícil escrever bem. Eu achava que era, porque eu não conseguia ver aquelas redações nota 1000 perfeitas assim, achava que não ia conseguir escrever daquele jeito. Você só tem que ter, além de prática, que todo mundo sabe que para escrever bem você precisa, você também tem que ter o conhecimento do que passa na mente do corretor quando ele está corrigindo a sua redação. O que ele quer encontrar e espera encontrar lá para te dar a nota máxima, porque o corretor não vai ficar procurando para dar 0 para todo mundo. Ele quer te dar nota máxima, então não mostre erros e mostre o que ele quer ver na hora do seu texto. Bom, agora vamos para o último parágrafo, que é a conclusão. Bom, você tem que propor uma solução para o problema. E assim, essa solução não precisa resolver 100% do problema. Se apenas atenuar, diminuir, a banca corretora já aceita a sua solução. Bom, ela tem que apresentar os 5 elementos válidos para você ganhar os 200 pontos nas competências 5, que é a ação, agente, o meio modo, o detalhamento e a finalidade. E tudo isso enquanto você não pode desrespeitar os direitos humanos. Bom, como eu disse no começo do vídeo, conclusão é uma receita de bolo, ela é uma parte mais engessada do texto. Então, o que eu vou fazer é mostrar para vocês primeiro um modelo que eu sempre utilizo, explicando ele melhor. Depois eu mostro ele aplicado na prática, na minha redação para vocês que eu estou usando como exemplo, e a gente lê a minha conclusão dela juntos.
Bom, aqui é meu modelo de conclusão, que eu sempre começava com essa frase e mudava de acordo com o tema no final, que é: desse modo, a fim de solucionar esse impasse, é necessária a mobilização de certos agentes empenhados em mudava aqui de acordo com o tema que a redação pedia. Então é muito importante você usar palavras que vão indicar para o seu corretor aonde que você começa cada elemento que pontua na competência 5. Então, ó, vocês podem ver o elemento aqui que está na cor e aqui de marca-texto embaixo de cada palavra para indicar aonde ele vai aparecer. Então, quando você coloca cabe ao alguma coisa, o corretor sabe que ali é o agente. Quando você vem e coloca por intermédio de, ele vai saber que ali é o meio modo. Ou você bota por meio de, daí você bota com para você fazer o detalhamento. E aqui na finalidade você coloca um ponto e depois fala espera-se com isso que, e depois você fala o que se espera com isso, que é a finalidade da sua solução. Bom, aqui no agente eu usava 90% das vezes o governo, que inclusive está lá na redação do exemplo. E no detalhamento você pode detalhar ou o agente, ou a ação, ou o meio modo, ou a finalidade. Você pode detalhar qualquer um dos quatro, escrever mais um pouco sobre eles, sobre esses elementos, para pontuar no detalhamento e não ganhar só 160 na sua conclusão. Bom, esse final aqui de retomada de repertório não é obrigatório, eu não usava em todas as minhas redações, mas mais para o final do ano assim, eu comecei a usar em praticamente 80% dos meus textos, e é você no final retomar algum repertório, ou da introdução, ou do desenvolvimento 1, ou do desenvolvimento 2, porque assim você vai encher os olhos do corretor, porque a última impressão que ele vai ter no seu texto é que seu texto estava todo planejado, é o que a gente chama de texto-circuito. No final você está voltando uma informação que você já deu lá atrás. Por exemplo, se você cita um autor em algum parágrafo do desenvolvimento, você pode retomar a ideia dele aí no final da conclusão. Inclusive, eu vou dar exemplo disso no vídeo que vai sair esse mês sobre conclusão. E a última coisa que ele lê vai ser isso, vai deixar uma ótima impressão do corretor. Ele vai pensar que seu texto estava planejado desde o início, você usando um repertório que você já falou no texto, você citar ele de novo na conclusão. E assim, fica meio difícil de explicar falando só assim, mas quando vocês forem ver na prática, vocês vão entender o quão poderoso esse elemento aí a mais na sua conclusão é. Que não é obrigatório, mas é o que eu falei. Você não vai pontuar mais por causa disso. Só que vai encher os olhos do corretor, vai dar uma impressão que a última coisa que ele vai ler do seu texto é uma coisa que corretores gostam de ler nas redações do Enem. Bom, só para dar um exemplo rápido de como seria uma proposta de intervenção nesse modelo de conclusão. Então vamos supor que o tema seja o combate à desnutrição de algumas crianças de uma família. E aí vamos lá para o nosso proposta. Cabe à mãe dessa família, portanto, alimentar bem os seus filhos por intermédio de refeições balanceadas, com a presença de todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento de crianças, como proteínas, carboidratos e lipídios. Espera-se com isso que seus filhos fiquem bem alimentados e acabem o seu quadro de desnutrição. E aqui, se a gente tivesse repertório, a gente poderia retomar ou não, como eu disse, não é obrigatório fazer isso. Bom, indo agora para a minha conclusão, vou ler ela toda de uma vez. E desse modo, a fim de solucionar esse impasse, é necessária a mobilização de certos agentes empenhados no combate à exploração sexual infantil no Brasil. Cabe ao governo federal, portanto, em parceria com a mídia, erradicar esse ato invasivo e danoso de nosso país, por intermédio da realização de propagandas que alertarão os pais dos riscos que seus filhos estão expostos no mundo contemporâneo e os aconselharão a passar mais momentos em família, ao evidenciar que, dessa forma, é possível reduzir as oportunidades de criminosos se aproveitaram da falta de contato entre familiares para se aproximarem das crianças. Essa publicidade deve ser veiculada nos grandes meios de comunicação, como rádio, televisão e internet. Espera-se com isso que o número de casos desse gênero diminua, assim como a posição do Brasil no ranking de exploração sexual infantil da ONU. Então, vocês podem ver que eu identifiquei com as cores lá o númerozinho. Aqui um é o agente, então é o governo federal. No 2 é a ação, que é erradicar esse rato invasivo e danoso do país. Aí o meio modo é o 3, o 4 é o detalhamento, que eu detalhei o meio modo. E eu sempre usava, quando minha proposta era campanha de publicidade, eu sempre usava esse detalhamento, que ela deve ser veiculada nos grandes meios de comunicação, como rádio, televisão e internet. Só que como meu meio modo ficou muito grande também, ele já não precisou de tanto detalhamento, porque nele próprio eu já detalhei bastante assim. Aí aqui em rosa eu tenho que botei em vermelho lá, que é o tema que eu mudei aqui, a frase que eu mudei de acordo com o tema. E aqui no final que eu mostro pra vocês, ó. Assim como a posição do Brasil no ranking de exploração sexual infantil da ONU, que é um repertório que eu trouxe. Então, trazendo 5 elementos, a gente tem 200 pontos na competência 5. O que eu queria comentar aqui para vocês só é que
como vocês podem ver, que a minha proposta de solução foi realizar propagandas, né? Então, muitos professores falam que você não pode, só que no caso você tem que saber usar. É como o uso da primeira pessoa, que eu já disse para vocês anteriormente no vídeo. Se você sabe o jeito de usar, não tem muito problema de fazer uma conclusão usando propagandas. Você usa campanhas publicitárias específicas, você usa propagandas, mas elabora muito aqui o seu meio modo ou detalha muito no detalhamento, e aí não tem problema. O corretor, ele não vai achar que é uma proposta pobre, que você só está falando que o governo tem que fazer propagandas. Não, tudo é o jeito de fazer. Igual a primeira pessoa, os professores não aconselham, porque muita gente, se botar propaganda, não vai saber fazer do jeito certo. Mas eu tô aqui para mostrar para vocês que dá sim para usar propaganda como proposta de intervenção, assim como você também pode usar primeira pessoa. Mas se você não treinou, se você não está seguro, não use e procure outra ideia para você botar no seu texto. E no final aqui, sobre a retomada de algum repertório, o que mais dá impacto no corretor, o que eu mais gostava de fazer, era quando eu tinha citado um autor na minha redação, e aqui embaixo eu vou lá e retomo as ideias dele e falo dele de novo na minha redação, que inclusive eu fiz isso na redação do Enem, né? E eu já mostrei ela aqui no canal para vocês, como eu disse, o vídeo está aí no card aparecendo, e dá uma satisfação de poder fechar a redação citando o autor de novo, que eu já citei anteriormente no texto. Então, de conclusão, foi isso. Sem reinventar a roda, você vai conseguir os 200 pontos, que são os mais fáceis de conseguir da redação do Enem. Não precisa de ter um super plano que vai mudar o Brasil. Nem os políticos conseguem mudar, então não é você um aluno do ensino médio com 30 linhas que vai conseguir fazer isso. Então calma, não precisa de reinventar a roda, que você vai garantir esses 200 pontos para você na competência 5. Bom, acho que eu consegui passar muita informação no geral para vocês. Vai vir os vídeos ainda esse mês de introdução, conclusão, repertórios. Sobre parágrafos de desenvolvimento, eu ainda estou decidindo se eu vou fazer vídeos deles ou não. Mas comenta aí o que vocês acham, se precisa desses vídeos, se vocês querem ver, se vocês gostariam de ver aqui no canal, vídeos só sobre parágrafos de desenvolvimento. E aí eu vou falar mais de repertório, de como você criticar, com marca de autoria. E o vídeo de hoje foi de longe o que mais deu trabalho para eu fazer aqui no canal para vocês. Olha só, o roteiro dele levou 5 páginas para ser feito, mas valeu a pena, eu tô satisfeito demais com o resultado. Eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar muita gente com esse vídeo aqui. Por favor, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que vai fazer o Enem, que eu tenho certeza que pode mudar a vida dessa pessoa ao assistir esse vídeo. Então, como eu já disse várias vezes, vai sair ao longo desse mês vários vídeos sobre redação, explicando melhor os pontos que eu apenas pincelei aqui para o vídeo não ficar gigante. Então, caso tenha interesse e queira ver, ativa o sininho aí, seção de comentários, vocês podem comentar o que vocês quiserem, que eu sempre tô respondendo vocês. Meu Instagram tá sempre à disposição aqui, vocês fiquem à vontade para ir lá me perguntar qualquer dúvida que restou. E é isso, eu espero muito mesmo que eu tenha conseguido ajudar a vocês que assistiram até agora aqui comigo no vídeo, que eu fiz com tanto carinho para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo só sobre introdução. Muito obrigado, um abraço e valeu!